E aí veio 81, né, Baltazar? A gente começou no Campeonato Brasileiro com uma campanha um pouco acidentada, mas ao longo do caminho o Grêmio foi se achando e tivemos o êxito. Aí na semifinal pegamos a Ponte Preta lá, né? Uhum. E aqui no jogo que ganhamos a partida lá, e no jogo de Sim. volta, mesmo com uma derrota de 1-0, com o gol do Oswaldo, fomos à final. E aí nós tivemos as duas partidas contra o São Paulo. Naquela primeira partida, aos 19 minutos do primeiro tempo, o Grêmio teve um pênalti a seu favor. E o senhor Nossa, que colocou aquela pênalti bola foi para aquele, fora. viu? Inesquecível. Como que eu poderia chutar para fora? A cabeça minha ficou realmente enorme, quente, preocupadíssimo com aquela situação. E 0-0, estava 0-0 ainda. Exato, exato. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Até uma Sim. pergunta de um amigo, que sempre quando a gente conversa sobre o Baltazar, ele me diz, um dia quando tu falar com o Baltazar, tu faz essa pergunta para ele. O Eduardo Seguésio. Uhum. Tu te lembra qual foi o repórter que te perguntou no intervalo se Deus tinha te abandonado? Não me lembro qual foi o repórter, não. De E quando, jeito nenhum, não consigo, não. e quando tu dissesse, Deus guarda algo melhor para mim, da onde veio isso, Baltazar? Da onde veio? É da Bíblia, um versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu, naquela hora, não podia entender como que aquilo ia cooperar, como aquilo ia ser para o meu bem, que Deus estava reservando algo melhor para a minha vida. Então, mas quando, aos 19 minutos do segundo tempo, eu marquei lá no Morumbi, eu saí levantando os braços para os céus, agradecendo a Deus, vendo a resposta de Deus para a minha vida. Antes de nós chegarmos nesse ponto aí do gol, como é que foi a semana da decisão? O Eldorado, o próprio presidente, tinha me comentado que por tu ser jovem e por acharem que tu estava um pouco abalado com aquela perda do pênalti, ele te colocou, a direção do Grêmio te colocou junto com o Leão, Isso. como o Leão era uma pessoa experiente, para te acalmar, te dar conselho, vivenciar aquela semana contigo. Me conta um pouquinho desse episódio. É verdade, eu fico admirado da forma como o Grêmio se preocupava com a equipe e tinha consciência de que aspectos psicológicos também poderiam afetar os jogadores. Então, colocar um jogador mais experiente realmente foi uma surpresa. O Leão foi o meu companheiro de quarto e pudemos conversar e tudo. E eu acho que realmente foi uma decisão muito sábia, porque ele era um jogador que já tinha ido para a seleção brasileira, que tinha tanta experiência e podia realmente, eu com a minha juventude toda, um pouco mais nervoso, estava já um pouco tenso devido a ter perdido o pênalti, mas realmente foi muito importante tudo o que eles fizeram. Tu sabe que quando o presidente me comentou esse fato, eu realmente fiquei impressionado, sabe? Porque nós estamos falando de 1981. Lá atrás era muito feito na intuição, muita coisa era feita na intuição, Verdade. sem uma pesquisa científica. Psicologia era um bate-papo, não havia um departamento psicológico dentro do clube. E essa orientação eu achei surpreendente, porque foi extremamente relevante, né? Seria uma forma mais acertada que eu poderia imaginar em relação a um jovem jogador talentoso que muito provavelmente poderia decidir na partida de volta. Tanto é, eu não sei se tu te recorda, que alguns setores da imprensa estavam questionando a tua participação no jogo final por ser jovem. E o clube segurou, disse, não, ele é o centroavante, é o cara que vai lá decidir para nós. Entendo. Eu acho que foi muito sensato os dirigentes do Grêmio e realmente eles foram assim pioneiros, porque estar lançando coisas e se preocupando com fatos assim psicológicos, como é que estaria um jogador e colocar tudo isso achei que foram fatos importantes e que ajudaram a equipe a conquistar o título. E aquele clima do já ganhou do São Paulo, um Morumbi lotado com 100 mil pessoas,
um pouco mais de 100 mil pessoas. Vocês encontraram aquele ambiente, sentiram naturalidade no momento que entraram no campo? A pressão era muito grande? Não, a pressão era grande, mas nós estávamos bem conscientes e conversávamos muito no grupo, na preleção, sobre a importância que nós não tínhamos ganhado nada ainda, que precisávamos de um título, que conquistássemos aquele título nacional, nós ficaríamos na história do Grêmio e precisávamos daquela vitória. Então, todos estavam conscientes de que todo o nosso trabalho estava sendo jogado ali naquele último jogo. Então, precisávamos estar bem conscientes e compenetrados no jogo. Eu até relato no meu livro que o 19 é o número da final. No primeiro jogo, aos 19 minutos, tu perdesse um pênalti. Aos 19 do segundo tempo, no jogo em Porto Alegre, no Estádio Olímpico, o Paulo Isidoro deu a vitória para o Grêmio. E aos 19 minutos, no Morumbi, no segundo tempo, tu fizesse o gol mais lindo de uma final de Campeonato Brasileiro. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi o gol mais bonito plasticamente que eu já vi. Olha, eu sou suspeito de dizer, porque cada vez que eu olho o gol, eu vejo que foi de uma beleza, de um trabalho, a jogada em si, e dominar no peito, e bater no canto, bem colocado. Realmente foi algo extraordinário o gol. Para mim, foi o gol mais bonito e mais importante. O que tu sentiu naquele gesto de levantar as mãos? Olha, eu fiquei realmente muito emocionado, porque eu sabia que Deus estava me presenteando, que era o título nosso, e eu saí agradecendo realmente a Deus, porque eu sabia a tensão que eu tinha vivido por ter errado aquele pênalti, pela importância que era a decisão para nós. Então, eu saí agradecendo a Deus de todo o meu coração. E naquele momento, Deus te deu o que tinha reservado, né? Sinceramente, foi algo extraordinário. E eu creio que não foi por acaso até que as palavras que eu disse antes do jogo, e as pessoas marcaram muito tudo isso, e é por isso que eu sou chamado de o artilheiro de Deus, sempre falando de Deus, da importância de Deus, que cada um de nós precisamos realmente, em todas as nossas vidas, em todos os nossos aspectos do que vivemos e vivenciamos, buscar a Deus, porque Ele tem resposta para nós. Tu me desse uma entrevista para o livro, depois do momento que tu falou após o gol, quando o Grêmio foi campeão. Orei bastante antes do jogo, pedindo aquele gol. E Deus ouviu minha oração, assim como Deus ouve a oração de todo aquele que o busca de todo o coração. E ainda tu complementou. O gol foi e será algo inesquecível para mim. Eu havia pedido tanto a Deus um gol na final, e quando recebi aquela bola do Renato Sá, dominei no peito e coloquei no canto esquerdo do Valdir Pérez. Explodi de emoção, de alegria dentro de mim. E saí correndo como louco, agradecendo a Deus por tudo e vendo já o título sendo nosso. Naquela noite não pude dormir, pois vinha à minha mente a todo momento aquele gol. É emocionante, Baltazar, para quem é torcedor do Grêmio e para quem te admira como pessoa, não só como um atleta. É emocionante. É muito bacana isso. Muito obrigado. Eu me emociono novamente, porque podem ter já 40 anos que já estamos, que vivenciamos isso, mas me traz muita emoção, porque foi um momento realmente extraordinário para mim. Este ano completamos, né, 40 anos, agora em maio. 40 anos, é verdade. Dia 19 de maio, vamos comemorar, viu?